gravação, o fato é que a ideia é que, na verdade, todos nós estejamos, pelo menos inicialmente, na mesma página com relação ao Instituto dos Negócios Processuais. Então, quais são, primeiro, o que é, em termos de conceito; segundo, quais são, na verdade, as grandes polêmicas com relação à sua aplicação, como a jurisprudência vem enfrentando o tema, e como, na verdade, até nós aqui da advocacia, e mais especificamente, o grupo, na verdade, do qual eu pertenço, vem aplicando os negócios processuais em contratos. Então, o que nós combinamos é que eu falarei aqui rapidamente por 10 minutos, no máximo, de 10 a 15, eu vou cansá-los muito pouco com relação a esta parte mais introdutória, e aí eu desenvolvi aqui 5 perguntas, sem prejuízo, obviamente, das outras que naturalmente, né, os senhores terão, para que o professor faça uma imersão mais profunda, né, com relação às grandes questões que nos atormentam, né, com relação à aplicação desse instituto. Eu vou, então, aqui fazer uma breve introdução com relação ao tema, para que todos possamos ficar na mesma página, né? Então, primeiro, vem o desafio do que se entende por negócio processual. E o professor Antônio do Passo Cabral, ele tem uma definição que eu considero completa, né, justamente trazendo a noção de que se trata de um negócio jurídico, né, pelo qual as partes, antes ou durante o processo, e sem a necessidade de intermediação de nenhum outro sujeito, entenda-se aqui em especial o magistrado, determinam a criação, modificação e extinção de situações jurídicas processuais, tá? Temos também a definição da professora Teresa Rudalvin. E a professora Teresa, ela entende, naturalmente, né, que os negócios jurídicos, eles versam, na verdade, sobre mudança de aspectos procedimentais, né? E aí, lógico, ela se dedica aqui em especial ao artigo 190. Os negócios, eles podem ser típicos ou atípicos, tá? Essa é uma definição clássica, pelo menos da doutrina. Os típicos não são propriamente uma novidade, nós já tínhamos exemplos no Código de Processo Civil de 73, então a própria distribuição convencional do ônus da prova, a eleição consensual do foro, notadamente nas questões de competência relativa, a suspensão convencional do processo, né, do trâmite do processo, e os atípicos. Os atípicos, na verdade, eles trazem as grandes polêmicas, né? É aquilo que está previsto no artigo 190. Negocia-se em regra sobre regras do processo, mas não se coloca limites com relação à aplicação deste artigo 190. Então, a única coisa que o artigo, na verdade, ele estabelece é a necessidade, né, de se ter, enfim, uma convenção, das partes elas serem plenamente capazes e versarem sobre direitos que admitam a autocomposição, né? Podem ter por conteúdo, né, o próprio procedimento, os ônus, os poderes, as faculdades e os deveres processuais. E surge com isso dúvidas com relação à forma de aplicar. E a doutrina dá exemplos. Então, no caso, a professora Teresa Rodalvin, por exemplo, ela fala em limites para manifestações nos autos, impossibilidade de existir esta ou aquela modalidade probatória, redução de prazos processuais. O professor Fred, ele já traz, né, a figura da impenhorabilidade de bens, instância única, superação de preclusão, limitar número de testemunhas, intervenção de terceiro fora das hipóteses legais, tornar uma prova ilícita, né? Existe um consenso sobre a necessidade, né, desses negócios processuais eles terem forma escrita, né, e podem ser celebrados antes ou durante o procedimento. O próprio professor Yachel destaca a necessidade desses negócios eles terem a forma escrita. Polêmica há com relação à participação do magistrado. A doutrina da professora Teresa vai justamente na linha de que o controle do magistrado é posterior. Então, o negócio processual ele já gera efeitos assim que é celebrado entre as partes e tão logo, na verdade, aquilo seja, enfim, apresentado nos autos, de alguma maneira, né, o magistrado ele poderá fazer o controle nas hipóteses específicas do parágrafo único do artigo 190, quando estivermos abordando a figura do negócio processual atípico. O professor Fred Didier também
vai justamente nesta linha, né? Então, caso as partes não sejam plenamente capazes, caso o direito não permita a autocomposição, caso haja, por exemplo, a previsão de um negócio processual atípico em um contrato de adesão e aquilo gere vulnerabilidade para uma das partes, então estas situações elas podem ser descartadas pelo juiz. E aí vem o debate sobre limites. O que não pode ser feito, né, em termos de negociação processual? A doutrina ela não chega num acordo com relação ao tema. Há diversos exemplos, né? A professora Tereza, ela diz que os negócios não podem versar sobre deveres absolutos das partes, aquilo que está previsto no artigo 77 ou 78, não podem versar sobre não motivação das decisões judiciais ou não cumprimento de decisões. O professor Cássio, ele já de alguma forma traz um limite mais amplo, né? Os negócios não podem versar sobre normas cogentes, as que cuidam da ordem pública processual. E aí logo deveres poderes do juiz, força probante dos meios de prova, direito de ação, hipóteses de tutela provisória, formas e técnicas de execução, coisa julgada e ação rescisória, números e hipóteses de recursos. Então, como o professor Cássio tem uma leitura muito publicista, é natural, na verdade, né, que ele tenha alguma resistência com relação à aplicação plena do artigo 190. O professor Fred Didier ele já traz regras um pouco menores, né, com relação aos limites. Então, não podem versar sobre competência em razão da matéria, função da pessoa, taxatividade, cabimento dos recursos, regra processual de proteção a direito indisponível. O professor Humberto Teodoro, ele já traz uma visão clássica aqui com relação à iniciativa de prova do juiz, com relação aos poderes instrutórios. Então, os negócios processuais não poderiam limitar os poderes instrutórios do magistrado, quer dizer, isso competiria apenas ao magistrado e não podem versar sobre questões que envolvem a ordem pública. O professor Luiz Guilherme Marinoni já traz a visão, quer dizer, ele traz aqui um elo, né, muito grande entre o princípio da cooperação, a figura do magistrado e os negócios processuais atípicos, né? Então ele entende que dentro da linha da ótica de diálogo cooperativo, tudo que as partes elas convencionam, notadamente no aspecto de poderes instrutórios, elas convencionam como parâmetros de conduta, mas aquilo não necessariamente impede o magistrado, na verdade, de atuar, dialogar com as partes ou mesmo desconsiderar o negócio processual e determinar uma prova de ofício. Nessa linha, vai inclusive um dos enunciados, um dos primeiros que saíram, né, da Escola Nacional de Formação dos Magistrados, justamente na linha de que os negócios processuais não podem vetar, né, os poderes instrutórios ou desconsiderar os poderes instrutórios, e o FPPC, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, traz diversas hipóteses interessantes de aplicação, e muitas delas, inclusive, eu venho aplicando na prática, né? Então, sobre, por exemplo, a possibilidade da dispensa da audiência do artigo 334, se já houve uma tentativa de negociação prévia ou mesmo uma tentativa de mediação, a possibilidade de você já determinar qual bem será penhorado, né? Então, existem diversas hipóteses interessantes que depois aqueles que tiverem interesse podem entrar, justamente fazer uma imersão nos enunciados do FPPC. A ideia de que o Ministério Público ou outros entes, né, que representam, vamos dizer assim, o interesse público, podem celebrar negócios processuais já é bastante difundida. A Resolução 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público vai justamente nessa linha, incentiva o MP, no seu artigo 16, a fazer os negócios processuais. Fazenda Pública, muito antes das portarias que hoje autorizam, e nós já vamos ver isso, a doutrina já trazia a hipótese da celebração desses negócios processuais, então a Mirna Ciante, o Bruno Lopes Menha, eles vão justamente na linha de autorizar, de defender, de advogar pela celebração dos negócios processuais, desde que os direitos eles permitam a autocomposição e haja observância daqueles princípios clássicos do artigo 37. Notadamente, com relação à fazenda pública, eu chamo a atenção aqui para a portaria 33 da PGFN, autoriza a figura do negócio processual para justamente facilitar o recebimento do dinheiro na execução fiscal, né? A portaria 360 de alguma forma traz a figura do NJP, né, como claramente ela é prevista aqui,
permitindo, na verdade, negócios processuais com relação à forma de cumprimento de decisões judiciais, confecção ou conferência de cálculos, recursos, inclusive, de existência deles e formas de inclusão do crédito fiscal FGTS em quadro geral de credores, quando for o caso. E notem as hipóteses de impedimento, né? Então, quando o cumprimento dependa de outro órgão, sem que se demonstre a sua anuência prévia. Então, claro, demonstrando-se claramente aqui a figura bilateral dos negócios processuais, né? A portaria 742 claramente diz também que a ONJP pode versar sobre calendarização da execução fiscal, plano de amortização do débito, aceitação, avaliação, substituição ou liberação de garantias e modo de constrição ou alienação de bens. E é vedado, né, quando você tem uma redução significativa de crédito inscrito ou implica em renúncia à garantia e privilégio do crédito tributário, né? A Lei da Liberdade Econômica, no artigo 19, a Lei 13.874, né, de Declaração da Liberdade Econômica, no artigo 19, é uma incentivadora também de negócios processuais, notadamente com relação a trâmite dos recursos, liberação da interposição de recurso, principalmente quando você já tem um precedente firmado, é até uma espécie de conforto, né, para aquele que advoga na advocacia pública poder ser dispensado tranquilamente de interpor um determinado recurso. E aqui, rapidamente, pessoal, para já passarmos as perguntas para o professor Flávio, que fará a imersão mais profunda sobre o tema, alguns exemplos de como a jurisprudência vem tratando o assunto, né? Havia uma certa dúvida, principalmente para aqueles que acompanharam os debates sobre os negócios processuais no ambiente pré-CPC 2015, se aquilo, na verdade, se o tema ele era um debate acadêmico ou se, enfim, eles guardariam a aplicação, né? E interessante anotar que já temos julgados sobre o assunto, né? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, autorizou a figura do negócio processual sobre a forma pelo qual as partes recebem intimações. Esse caso, essa apelação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a quantidade de vezes, na verdade, que uma audiência de mediação / conciliação deveria ocorrer no caso concreto. Isso aqui tinha interferência com relação ao tempo para a apresentação da defesa, da contestação. É muito comum, né, a figura de negócios processuais em execução, notadamente com relação à indicação do bem a ser penhorado. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trazendo aí a possibilidade de negociação com relação a esse bem, né, sobre qual bem que deve recair a penhora. Outro caso aqui de execução do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre formas de extinção da execução e que garantias que deveriam remanescer, formas de extinção em razão do acordo, né, e que garantias que deveriam remanescer ali como sendo previstas naquele caso, naquela transação em específico, hipótese clássica de artigo 190 também. Aqui, com relação também no Tribunal de Justiça de São Paulo, com relação à redução do prazo para cumprimento de uma determinada liminar, essa situação se assemelhando mais à figura de transação, não necessariamente de negócio processual, mas que até essa figura ela vem, inclusive, prevista no pacote anticrime agora, de dezembro do final do ano, é a hipótese de fixar consequências na ação de improbidade administrativa, com relação à instrução e à forma de investigação, né? A forma de instrução e a forma de investigação, as consequências jurídicas para os atos que estão em apuração na lei de improbidade administrativa. Então, isso hoje vem de forma um pouco mais prevista, né, um pouco mais delimitada no pacote anticrime de dezembro de 2019, mas o Tribunal de Justiça do Amapá aqui já trouxe em setembro de 2019, trazendo a figura do negócio processual, mas eu acredito que se assemelha mais a uma espécie de transação. Esse caso é antigo, é um caso de 2005, mas não deixa de ser um exemplo de negociação processual atípica, né? Sujeição das partes ao resultado do laudo pericial grafotécnico. Apesar de ser um caso antigo, eu resolvi trazer, eu achei interessante, né? As partes elas se estabelecendo uma espécie de convenção prévia com relação à aceitação quanto ao resultado de uma perícia. E esse é um caso do STJ, ele foi bastante comentado quando ele saiu, a relatora ministra Nancy Andrighi, de dezembro do ano passado. Nesse acórdão, a ministra deixa claro que o juiz realmente ele não é parte, na visão dela, dos negócios processuais. Os negócios eles são bilaterais, eles vinculam as partes. E o desafio do magistrado é fazer o controle de nulidade a posteriori e ter uma interpretação
bem clara do que as partes delimitaram como sendo o objeto da convenção. Então, haverá um exame mais profundo, né, do Poder Judiciário com relação a tudo aquilo que não foi objeto e não foi, enfim, abarcado ali pela negociação. E onde o tribunal já afastou. Esse é um caso também do TJ de São Paulo, onde se afasta a aplicação nas hipóteses que são atividades privativas do magistrado, e nesse caso concreto é a fixação de verba honorária de sucumbência. Cláusulas, né? Então, eu combinei com o professor Yacho que eu ia mostrar um pouquinho como é que a gente vem aplicando isso, né? Então, essa é uma cláusula que eu tenho colocado em contratos, convenção do artigo 373, parágrafo 3º, com relação à distribuição dinâmica do ônus da prova. Essa é uma cláusula padrão dos nossos contratos de prestação de serviços, né? Então, a gente faz a dinamização nos termos do 373, parágrafo 3º. Aqui é a dispensa do 334. A gente tem uma cláusula de negociação prévia, de que depois, se não der certo, há a mediação. Depois, se não der certo, dispensa do 334. Essa é uma cláusula de nomeação, principalmente quando o tema ele é um tema muito técnico. A gente faz a nomeação de um perito independente, né, para que ele pelo menos mostre, né, quais seriam os critérios técnicos para resolução da controvérsia e com uma previsão expressa de aplicação do 144 e 145 do Código Civil para a figura do perito, né? Essa não é propriamente uma cláusula de negócio processual, é mais uma cláusula talvez de interpretação, forma de interpretar o contrato, mas eu resolvi trazer. Está nos termos do artigo 113 do Código Civil, maneira de interpretar o contrato. Então, as cláusulas e condições do presente contrato serão interpretadas e aplicadas de modo a garantir o integral cumprimento, a segurança do transporte, a regularidade e normalidade do tráfego ferroviário e portuário, enfim, todas as condições operacionais, de alguma forma, da companhia norteiam, né, a aplicação do contrato na hora de se interpretar as cláusulas, né? Esse é o meu xodó, eu gosto muito dessa cláusula, a possibilidade de produção antecipada de provas, independentemente da urgência, nos termos do 381, 2 e 3, quando se tem previsão de arbitragem, tá? Então, se faz a produção antecipada de provas no Poder Judiciário, há aqui uma reserva de jurisdição e uma aplicação também expressa do 144 e do 145 do Código de Processo Civil aos árbitros. Então, todas aquelas hipóteses de impedimento e suspeição que estão no 144 e no 145 aplicam-se aos árbitros. E agora, quer dizer, estão aqui as perguntas, né, que permitirão ao professor Yashio, então, fazer a imersão dele e o que vai, notadamente, com certeza, coroar o nosso encontro de hoje, porque aí teremos, sim, um aprofundamento com relação à matéria. Então, primeira pergunta, quais são os reais limites para a aplicação dos negócios processuais na visão do professor Flávio, né? 2, o magistrado pode deixar de aplicar negócio processual com base em interpretação das normas fundamentais do CPC 15, há discussões interessantes com relação a isso, em especial, como conviver com o negócio processual bilateral e o princípio da cooperação, qual demanda o magistrado participativo. Negócios processuais que versam sobre provas convivem com o artigo 370, os poderes instrutórios do juiz. Negócios processuais que versam sobre o artigo 373, parágrafo 471, podem ser objeto de controle judicial além das hipóteses literalmente ali previstas. E estamos prontos, né? Há uma cultura processual no Brasil que permita a maior aplicação do Instituto. E aí eu passo a palavra agora para o professor Flávio Luiz Yacho. Bem, mais uma vez, bom dia a todos os colegas, todas as colegas. Elias, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, oportunidade de participar desse evento com todos vocês. E eu até tinha dito a Elias que ele tomasse o que fosse necessário, porque mais do que eu, inclusive, você, Elias, tem se dedicado ao estudo do negócio jurídico processual e, mais do que isso, tem aplicado o negócio jurídico processual que, do ponto de vista acadêmico, gerou no início um grande frisson, né? Eu mesmo participei, nós até participamos juntos de banca, participei de várias bancas, com vários desdobramentos perante o poder público, enfim, e nós vamos vendo aos poucos, talvez, a absorção desse instituto.
essa primeira pergunta, ela é a pergunta de 1 milhão de lascas. É a grande pergunta que se faz. E, de fato, como você expôs, a lei traz algum parâmetro, mas um parâmetro talvez incipiente. A doutrina procura trazer uma certa falta de uniformidade. E eu sempre procuro tratar esse tema de forma mais aderente possível à realidade, que eu acho que é o que mais nos ajuda para realmente fazer, como você, aliás, tem feito, como para fazer com que isso não fique uma discussão do sexo dos anjos, né? Um debate bizantino, né? Os bárbaros invadindo o Império Romano e a gente discutindo algo que é impraticável. Então, a minha ideia, digamos, é de pautar o negócio jurídico processual por racionalidade. Então, o negócio jurídico processual ele tem que ter um valor, ele tem que mostrar que vem, ele tem que mostrar que ele contribui para o aprimoramento do desenrolar do processo. Eu vou dar um passo atrás. Nós sabemos que a inserção do dispositivo, artigo 190, foi algo um tanto quanto surpreendente, digamos, no processo legislativo, e explico. Porque, na perspectiva do projeto do Senado, na verdade não havia isso, e havia uma outorga de poder ao juiz de determinar alterações do processo para ajustá-los às peculiaridades do litígio. E é interessante, eu sempre faço essa provocação, Elias já está cansado de ouvir, eu fiz essa provocação, inclusive na banca em que estivemos juntos. É curioso perceber que, enquanto a perspectiva era de dar ao juiz o poder de adequar o processo às peculiaridades da controvérsia, não havia grande objeção a isso. Isso se ajustava às ideias da doutrina clássica, à perspectiva instrumentalista, e não havia grande reclame em relação a isso. E o que havia era uma preocupação de preservação do devido processo legal. Então, se o juiz que exerce o poder vai interferir sobre o processo, então ele não pode fazê-lo de sorte a, de alguma forma, prejudicar a participação das partes, a prejudicar o devido processo legal. Ora bem, nós mudamos no processo legislativo radicalmente, porque abandonou-se a ideia do juiz intervir, não que ele não possa, do meu modo ele pode continuar a intervir, ele pode, perfeitamente, se as partes podem, ele também pode, com limites. E, basicamente, os limites deveriam ser os mesmos. Então, o que as partes podem, o juiz deveria poder. O que o juiz deveria poder, as partes deveriam poder, porque, de volta ao denominador comum, tanto uma quanto outra, um juiz quanto outras, as partes, devem ser pautadas por modificações, repito, que procurem ajustar o processo a certas peculiaridades daquela discussão, do momento do processo, as características das partes, para racionalizar. É claro que a ideia de racionalizar também comporta divergências, né? O que pode ser racionalizar para alguns pode não ser racionalizar para outros. E nessa hora, muito frequentemente, a gente tem o ceticismo a combater o desenvolvimento de algo que pode nos ajudar. Por exemplo, como é que eu posso, então, o discurso de eventual algum juiz que diga, como é que eu posso admitir um negócio processual para fazer aqui uma solução específica para um caso, quando eu tenho 4, 5 mil casos na vara. É um discurso negativo, um discurso destrutivo, que, na verdade, não deveria se justificar, porque provavelmente aquela proposta de acordo de negócio processual seria para facilitar aquele caso, e não para dificultar a vida do juiz. Por exemplo, a questão do calendário, essa ideia de como eu vou controlar o prazo é diferente. Bom, mas as partes estão se dispondo a controlar. Quer dizer, nada mais fácil do que um calendário processual, e quem faz arbitragem, todos nós temos uma vivência em arbitragem, nós sabemos que, ao invés de se contar em dias úteis, em dias corridos, etc., fica estabelecido um limite, um dia e ponto final. Então, há um calendário. Essa calendarização ela não gera problema para a serventia, ela não gera problema para o juiz.
Eu, sim, respeitosamente, o Elias lembrou a minha convicção religiosa, e eu agradeço, só para dizer que estou longe de ser santo, estou na fase da expiação ainda, né, dos meus pecados, que são muitos, por sinal. Mas eu sempre provoco dizendo que há um problema de ego, às vezes, nessa história. Quer dizer, bom, quem manda? Se eu, juiz, determino a alteração do procedimento, pode. Agora, se as partes vão trazer para mim, não, imagine, então não pode, que absurdo. E aí começa a haver exemplos de volta distorcidos, fora da realidade. Não é? Então, as partes podem estabelecer que a sustentação oral será de 1 hora. Que parte, quem em sã consciência vai fazer uma cláusula processual estabelecendo uma sustentação oral de 1 hora? Quem vai fazer, pode fazer a sustentação sem gravata? Quer dizer, agora nós estamos nesse clima em que, né, você já recebeu um vídeo até da pessoa que dialogava com o tribunal deitado na rede, lá, enfim, os tempos são outros. Mas, quer dizer, não há sentido nessa ideia de que as convenções pudessem ser irracionais. Agora, tentando voltar para a pergunta, eu tenho alguns pontos de divergência em relação à doutrina e provavelmente em relação ao entendimento que a jurisprudência vem a ter, com essa ressalva de que eu acho que é um problema quase psicanalítico de poder. Essa ideia de que não pode haver interferência no modo de ser, no encaminhamento que o juiz possa dar ao processo, ou em deveres do juiz. Bom, deveres, poderes, deveres. Então, para pegar um exemplo, poderes de instrução do juiz. É curioso, né? Nós todos que trabalhamos, vamos falar. Nós sabemos que o exercício de ofício de poderes de instrução do juiz é muito escasso. Eu não tenho números na mão, mas nós sabemos, eu tenho 30 anos de contencioso, um pouco mais, então é muito escasso. É muito mais fácil nós constatarmos um juiz que julga improcedente uma ação, dizendo que o autor não logrou provar quando ele não lhe deu a oportunidade de provar, porque jogou antecipadamente a lide, do que alguém que diz, não, olha, eu me esmerei em buscar a prova e apesar de todo o meu esforço, eu não consegui. Então, a mim parece que, para pegar um exemplo e ser concreto, né, não temos tanto tempo assim, então trabalhar sobre exemplos concretos, esse argumento dos poderes do juiz, que não podem ser infirmados, eu escolhi a palavra aqui para não ser indelicado, mas ele é um pouco distante da realidade. Não há o exercício desses poderes regularmente. E o dia que se diz que as partes, então, excluem essa iniciativa, então aí não pode, então aí deve se exercer. E essa exclusão de iniciativa, ela é relativa, depende um pouco da ênfase que se dá, desde que se faça com serenidade, com isenção. Eu volto a dizer, não que o ego seja posto em primeiro lugar. Por quê? Porque o artigo que trata do ônus da prova, além de prever a questão da convenção, ele prevê a possibilidade, como todos nós sabemos, de inversão do ônus da prova pelo juiz. Olha que curioso. Então, as partes podem estabelecer por convenção, mas o juiz, para quê? Para adequar o ônus às peculiaridades do litígio, à facilidade de acesso à prova, ele pode determinar. Então, ora, se ele pode determinar a distribuição do ônus da prova de acordo com as peculiaridades da controvérsia, de acordo com as características, a ideia dos poderes de instrução diminui. Diminui, porque se o juiz já diz, olha, é o seguinte, aqui, se no final eu não souber o que aconteceu, a ignorância a respeito da controvérsia recairá, as consequências negativas da ignorância recairão sobre tal parte. Então, aquela ideia, aquela obsessão, que é quase hipócrita, de que vamos buscar a verdade, não é que é hipócrita, é quase ingênua, porque que verdade nós vamos descobrir? A verdade está com Deus, não precisa nem ser convicções religiosas, a verdade está com alguém que não sou eu. Então, é mais fácil dizer, olha, as partes devem se esmerar para a prova, na medida do possível, eu também vou me esmerar, porque, afinal de contas, eu também quero fazer justiça, e para fazer
justiça, eu preciso conhecer os fatos. Agora, no final, há um limite. E um limite que não é absolutamente irracional, é um limite, aí eu faço um gancho para voltar para a pergunta, é um limite que diz respeito, por exemplo, ao escopo social da jurisdição. Na verdade, essa ideia de obsessão com a verdade para fazer justiça, primeiro, ela é fora da realidade. E segundo, que ela é temperada pela ideia de que eu não apenas busco o atual direito no caso concreto, eu busco superar a controvérsia. Então, de um jeito ou de outro, a controvérsia tem que ser superada. E as partes se esmeram, na medida do possível, para fazer a prova, e o juiz, então, suplementa essa prova. Claro, eu não estou falando de direitos indisponíveis, eu não estou falando de interesses incapazes, eu não estou falando de desigualdades substanciais, porque em todos esses casos, nós nem estaríamos falando de negócio processual. Então, nem é um tema que nos diz respeito. Mas no âmbito das partes em que não há desigualdades substanciais, é razoável, o professor Dinamarco, na instrumentalidade do processo, sempre falou isso, é razoável esperar que as partes escolham no processo aquilo que elas empregaram. Então, Elias, para tentar responder essa primeira pergunta, que eu volto a dizer, para a qual não tenho resposta, eu acho que o negócio jurídico, falando para profissionais, eu acho que ele tem que ter uma causa adequada ao processo para racionalizar e mostrar ao juiz que não digamos, o controlador da conveniência do negócio, mas da validade do negócio, mas mostrar ao juiz o quanto aquilo há de racionalizar o processo, o quanto aquilo torna as partes mais responsáveis pelo andamento do processo, vide calendário processual. Quer dizer, partes que celebram negócios jurídicos processuais são partes diferenciadas. São partes que deram o seu recado ao juízo dizendo o seguinte: olha, Excelência, além do controle que Vossa Excelência faz, nós fazemos em relação ao outro, porque há uma proximidade do negócio processual com a arbitragem. Quer dizer, o negócio processual, eu gosto dele, quando começa a falar, me entusiasmo até, pego um pouco do ceticismo que eu tenho, porque ele é uma espécie de aplicação, digamos, de aspectos positivos da arbitragem à jurisdição estatal. Eu me lembro que no início, um magistrado, não vou mencionar o nome, que é também processualista, qualificou o negócio jurídico processual jocosamente de arbitragem de pobre, né? Veja, não faltam discursos destrutivos. É um discurso destrutivo, consciente ou inconscientemente, é um discurso que caçoa e desqualifica. Dizer, isso aí é arbitragem de pobre, isso aí não funciona, tal, quando, na verdade, poderia, sim, funcionar se todos nós nos organizássemos para tentar contribuir. Eu dou um outro exemplo, tentando ilustrar, porque como eu não tenho a resposta, eu tento ilustrar. Outro dia eu participei de um evento com 2 magistrados e um colega da academia sobre recuperação judicial. E um dos juízes da vara de recuperação disse, olha, a gente tem que fazer os advogados entenderem que tem certas coisas que ficariam melhor se fossem padronizadas, certos requerimentos padronizados. E, embora eu estivesse ali mais como mediador, eu disse, olha, Excelência, eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra estabelecer limites para atos postulatórios. O que eu acho ruim, só para ilustrar, é um desembargador, como eu vi outro dia, dizer, olha, reduza o seu recurso de 110 páginas para 10 sob pena de não conhecimento. Eu já volto para o tema lá. Mas, veja, inadequação que gera inadequação. Então, olha a ideia de racionalidade. Um recurso de 110 páginas, vamos dar a mão à palmatória, não é o mais racional. Pode ser que um caso ou outro realmente tenha muita matéria, mas toda vez que eu fizer um recurso muito grande, eu devo pensar, será que eu não podia fazer mais econômico? Será que eu não podia ser mais direto? Agora, vem o outro e diz, não, é 10 páginas ou não vou... É arbitrário. É arbitrário. Quer dizer, veja, as partes poderiam estabelecer 10 páginas ou estabelecer 110 páginas, nenhuma coisa, nem outra. Né? Mas voltando lá, então eu disse para ele, olha, Excelência, eu acho razoável se estabelecer certos parâmetros e uma ideia que eu tenho até medo de difundir, falei nessa sessão e falo para você, mas talvez até os juízes pudessem estabelecer certos
certos parâmetros do que, em certos casos, eles entendem como adequado, em complemento à lei, em aperfeiçoamento da lei e atento ao devido processo legal, oferecendo às partes a adesão a esses modelos. Eu tenho um pouco de receio, porque eu tenho um pouco de medo disso virar arbitrariedade, em que os juízes, enfim, em certos rincões, acabam se prevalecendo sobre advogados, etc., que não têm, talvez, aquela capacidade de reação, etc. Então, tem um pouco de receio. Mas, quando você adere a um modelo, então, é quase com uma ideia de chamar o juiz para também participar disso, ainda que juridicamente não dependa dele. Eu acho que o ideal é chamar o juiz para participar, entender, olha, excelência, aqui nós vamos tornar a execução mais ágil, porque nós estamos, desde logo, vinculando um bem, ou nós estamos dispensando tal ou qual formalidade, ou nós estamos agilizando atos de comunicação, e assim por diante. Então, enfim, só para terminar ainda da primeira, mas, por favor, estou atento aqui ao tempo. Para terminar, a gente encerra aqui. Essa ideia de um núcleo essencial do devido processo legal. Claro, eu não posso imaginar que alguém, então, tenha uma convenção processual que diz que no processo só falo eu, a outra parte só escuta. Né? Eu não consigo conceber. Por isso que eu gosto de tirar essas críticas desde logo e falar, vamos deixar Schopenhauer de lado, essas sofismas, essas críticas infundadas, e vamos para o que é plausível. Vamos para o que é plausível. Quer dizer, de que devido processo legal nós estaríamos falando? Mesmo entre incapazes, eu não descartaria que um negócio jurídico processual pudesse garantir a participação, pudesse eventualmente até restabelecer uma certa desigualdade substancial. Então, lógico, não dá para convencionar, eu não posso escolher por simplesmente aquele juiz estatal, eu não chego a esse ponto. O professor Carmona, uma vez no congresso, disse que sim, que era possível fazer isso. Eu não chego a esse ponto. Tá? Aí é mais fácil ir para arbitragem, realmente. Se quiser no juiz estatal, siga as regras de distribuição do trabalho do juízo estatal. Então, em última análise, eu sempre acabo voltando à racionalidade à luz dos escopos da jurisdição, de atuação do direito, de superação da controvérsia. É claro que eu dou um outro exemplo também que mostra quando isso é difícil, em certa medida. Vamos dizer o seguinte, eu não tenho dúvida, e acho que o código também, em certa medida, não tem, de que a oralidade é uma técnica importante a serviço do contraditório, a serviço da cooperação, a serviço da contribuição que as partes possam ter. É mais fácil, às vezes, falar do que ficar escrevendo. Escreve muito, né? Então, por isso, tem audiência de organização, saneamento. Em arbitragem, a gente sabe o quanto a oralidade é importante, o quanto a oralidade, às vezes até demais. Às vezes até, na arbitragem, a oralidade se estende mais do que deveria. Mas eu fico pensando o seguinte, eu vou arriscar aqui uma teoria, só minha, então, juízes estatais são avessos a audiências. De um modo geral, são avessos a audiências. Né? É uma coisa, acho que uma formação, um problema de formação. Então, podendo não fazer audiência, não faz, julga antecipadamente, na dúvida, julga antecipadamente também, não faz audiência. E, de certa forma, nós também acabamos, talvez, contribuindo para isso, porque também a gente acaba não provocando. Repito, que é o contrário da arbitragem, porque na arbitragem, normalmente, é muito difícil você ter uma audiência de assinatura de compromisso sem audiência, ainda que seja por uma conferência, etc., mas há algum tipo de debate, quando não há propriamente audiência. Então, eu fico pensando o seguinte, então, digamos que nós convencionamos que a gente entende agora no tribunal que é adequado que nós tenhamos uma audiência com o desembargador para nós levarmos as nossas razões em tempo razoável. E talvez até com o compromisso de considerar esse tempo compensando com a sustentação oral, enfim. Aliás, isso é o que a prudência manda. Né? A redundância é mal vista pelo interlocutor. Aliás, a presença de ambas as partes no gabinete é, muitas vezes, de forma reprovável, colocado como condição para o desembargador não receber ninguém.
Então ele diz, não recebo, porque como eu não posso receber um, não posso receber o outro, então viola o contraditório, viola a igualdade, é um argumento completamente equivocado. Então, eu dou um pouco do veneno e digo, olha, excelência, então vamos fazer o seguinte, eu e a outra parte, nós queremos uma audiência para debater a causa aí, no seu gabinete, e preparar o julgamento. Eu não posso acreditar que alguém diga que isso é contrário aos escopos da jurisdição. Eu não posso acreditar. Não posso. Agora, é lógico, o juiz pode dizer, não, mas eu não... Imagina se eu vou fazer isso em todos os casos, né? Então, talvez ele possa dizer, olha, é inviável do ponto de vista do escopo social, de superação da controvérsia, de eliminação, de racionalidade dos trabalhos, que eu realize audiência em todos os casos. Mas também porque fez num, não significa que deva fazer em todos. Talvez ele possa admitir os parâmetros da audiência de organização, a complexidade, não é isso? Por que os parâmetros da audiência de organização não valeriam em segundo grau, dados os devidos descontos? Então, quer dizer, e essa primeira resposta, eu assim, demorei mais, porque eu acho que ela se projeta para outros, ela é a base de tudo. Então, talvez mais produtivo do que nós, que somos incentivadores, me permito dizer, do negócio jurídico processual, de buscar os limites que encontrariam resistências, talvez nós devamos buscar este consenso, esta ideia de que todos estamos atrás de um processo mais racional. Agora, também ligando as coisas, não é que é um limite, mas talvez pegando já a última pergunta, sem prejuízo de passar pelas demais, que afinal acho que as perguntas são um parâmetro para o nosso debate. Eu vejo de fato uma dificuldade no negócio jurídico processual por um problema de custo de transação. Por quê? Porque cada contrato é um contrato, cada negociação é uma negociação, cada player do mercado é um player do mercado, a relação entre as partes que negociam você citou, por exemplo, uma cláusula de ônus da prova do contratado. Enfim, é uma cláusula que quem quer contratar com vocês aceita, quem não quer contratar com vocês, você diz, olha, sinto muito, esse é o nosso parâmetro, muito bem pensado, não que num dia que não haja margem de discussão, mas são parâmetros que vocês estabelecem para a qualidade dos serviços prestados para vocês e para o bom andamento dos trabalhos. Se amanhã depois der um problema, você já está escudado. Então, é um direito seu dizer, olha, comigo trabalha assim, porque inclusive você provavelmente despertará no seu prestador de serviço uma cautela redobrada para demonstrar que a cada passo ele observou, ele comunicou a ocorrência processual, ele enviou a peça para revisão quando devido, ele trocou a ideia sobre a estratégia e assim por diante. Só para esclarecer, não são contratos de advogados, eu não consegui chegar lá ainda. Vai chegar, poderia chegar e eu fico à vontade para falar. Então, sim, mas são contratos de suprimentos, a prestação de serviços em geral. De qualquer modo, veja, os exemplos todos ilustram, porque você provoca isso no seu prestador de serviço. Quer dizer, ele se acautela, talvez até no limite isso leve a uma postura tão defensiva que acabe prejudicando a própria execução do contrato. Mas não creio. Eu creio que... Mas meu ponto qual é o custo de transação? Né? O prestador de serviço que não é um escritório de advocacia. Quer dizer, se ele quer trabalhar com você, ele tem que seguir aquela regra ou alguma variação, ou então ele tem que te convencer, porque naquele caso nós vamos fazer diferente para ele, não é uma adesão absoluta. Então, o que aparentemente acontece é que o negócio jurídico processual toma como contexto um litígio aberto. Não é? Então, nesse momento do litígio já constituído, é muito mais difícil você estabelecer, você dar asos em a imaginação. Vide a margem de discussão que a gente tem, e é uma referência realista, que a gente tem no termo de arbitragem. O termo de arbitragem é basicamente aquele padrão da Câmara, a qual nós aderimos, com alguns acréscimos do presidente dos coárbitros, que nós respeitamos, e nós, tanto quanto possível, não queremos desagradar, queremos dizer que nós estamos abertos a atendê-los na medida que for possível. Agora, fora daí, desse vértice,
o que eu acho que é adequado provavelmente cai no manual de Harvard, que se veio de mim, a outra parte acha que não é bom porque veio de mim. Então, o custo de transação é elevado. Vide as cláusulas processuais contidas em contratos, que acabam sendo diminutas e muitas vezes imperfeitas. Quer dizer, vocês estão muito acostumados a ver em contratos envolvendo grupos econômicos. Às vezes tem um contrato que prevê uma cláusula compromissória, o outro contrato conexo àquele não prevê a cláusula compromissória, prevê uma outra solução. Nem isso a gente conta. Por quê? Porque o custo de transação de cada contrato, o modo de negociação de cada contrato foi diferente. É difícil realmente fazer passar. Você que já negociou sobre preço, já negociou sobre condições, já negociou sobre uma série de aspectos de direito material e ou negociais, questões negociais, para chegar no processo, são as midnight clauses, quer dizer, põe lá uma cláusula de arbitragem, se você puder fazer prevalecer a sua posição, você faz, ou então exclui a arbitragem, porque o mercado às vezes também caminha para esse sentido, não, eu não quero a arbitragem, eu quero o poder judiciário. Então são cláusulas, repito, as processuais, que têm um custo elevado. E normalmente as partes, então, ou alguém acaba, não digo impondo, porque a palavra é incorreta, mas acaba se prevalecendo da sua posição no contrato, dizendo ou é assim, ou eu não contrato, fora das relações de consumo, pelo menos em princípio, ou então acaba não tendo. E depois que instaurado o litígio, aí a maior dificuldade é essa. Talvez, também já ligando as coisas, para ser o mais pragmático possível aqui, porque acho que esse é o nosso objetivo. Eu, desde o início, dizia que há convenções, há cláusulas processuais que, na verdade, pela sua proximidade com os temas de direito material, elas entram meio fantasiadas, meio disfarçadas, e com isso fica até mais fácil baixar esse custo de transação e até avulta um pouco mais a essencialidade. Por exemplo, essa cláusula de inversão do ônus da prova, ela esquecendo-se desse ou daquele prestador de serviço, ela é muito próxima do direito material porque ela acaba envolvendo, direto ou indiretamente, deveres contratuais, a boa-fé contratual, o cuidado na documentação, na observância, na revelação de fatos, a tutela da outra parte. Então, agora tem um aspecto processual. Então, convenções sobre prova, não sobre a prova pericial, não sobre a prova em juízo, mas, por exemplo, a pré-constituição da prova são cláusulas que muitas vezes acabam passando disfarçadas de convenções de direito material. Talvez nós possamos pensar nisso um pouco mais. Você mencionou cláusulas relativas à responsabilidade patrimonial, penhorabilidade, impenhorabilidade, etc. Sem dúvida, mas é mais um exemplo, porque ora, a responsabilidade patrimonial é alvo de disputa entre civilistas e processualistas, a gente conhece a clássica disputa. Agora, independentemente disso, o fato que diz respeito a um e outro, isso é um dado essencial, não digo essencial, mas importante do contrato, porque é o incentivo e o desincentivo ao inadimplemento. O que é sábio, porque, na verdade, perceba, quer dizer, o processo depois vem para sanar uma crise de adimplemento, isto é, o inadimplemento. Ora, se eu conseguir estabelecer mecanismos que lidem melhor com o inadimplemento no momento anterior, e aí já imbuta disposições eventualmente processuais, se possível, de natureza patrimonial, muito bem, mas eu volto à questão do custo de transação. Nós participamos, tive a honra de participar recentemente com você, a seu convite, lá do evento da ESA, e me lembro de ter destacado esse aspecto. Na verdade, a desjudicialização da execução, me parece que é esse caminho nós podemos talvez chegar por negócio jurídico processual, em boa medida. A alienação fiduciária em garantia, que eu dei como exemplo, é um negócio de direito material, sem dúvida, mas é também um negócio processual disfarçado. Por quê? Porque eu sou seu credor,
eu tenho direito real resolúvel, propriedade resolúvel, você não cumpriu, eu, que sou o proprietário, alieno. E essa alienação há de se pautar minimamente pelo devido processo legal, porque, do contrário, eu estou, claro, porque eu estou pagando uma dívida com o produto e eu não posso ficar com o bem para mim na alienação fiduciária. Então, eu tenho que me acautelar quanto ao valor pelo qual foi alienado, para quem foi alienado, as condições de alienação e outras. Esse tema é pouco desenvolvido, mas de vez em quando a gente vê aparecer. Há um devido processo legal ali na alienação fiduciária que fica embutido. Então, parte está na lei, em parte tem que ser construído. E eu acho até que, em contraste de alienação fiduciária, seria melhor mesmo que as partes tomassem o cuidado de inserir cláusulas de devido processo legal para depois não darem margem de discussão no judiciário sobre isso. Enfim, eu acho que a primeira pergunta, ela traz todos esses desdobramentos que me levam à pergunta final, quer dizer, e aí passo pelos outros pontos também. Eu não sei se você acha mais interessante nesse momento você intervir ou alguém perguntar alguma coisa, porque eu também estou falando há um tempão. Enfim, fique à vontade. Se achar que eu devo prosseguir, eu prossigo. Fique à vontade, me diga. Não, professor, acho que tá perfeita a explanação. Eu acho que as outras 3 perguntas, elas vão, obviamente, perspassar pela sua resposta da primeira. Se o senhor quiser, na verdade, terminar o seu raciocínio, aí depois eu vou abrir aqui para as pessoas perguntarem se alguém tiver alguma dúvida. Sempre observando aqui o tempo do senhor, porque nós tínhamos combinado até meio-dia. Fique tranquilo. A menos que caia o link, não tem problema. Talvez para terminar, esse aspecto da prova. Então, minha sugestão aos colegas, se você pensa em prova como, sob o ângulo de solenidade, prova ad solenitatem, você está no terreno do direito material caminhando para o processo. Então, é um bom terreno. O ônus, porque a gente sabe, a ideia do ônus é muito importante. O profissional tem que ter isso em mente, né? Então, quando a coisa vai para juízo, quer dizer, se eu não consigo demonstrar, ou mesmo que eu consiga, o julgador começa a falar, bom, mas quem tinha a iniciativa? Então, celebraram, quem tinha o encargo? Então, celebraram um contrato. Se não desse problema, o contrato não tinha saído da gaveta. Saiu porque deu problema. E é claro, muitas vezes, os senhores estão acostumados a lidar com isso, o contrato começa de um jeito e termina de outro. Claro, por quê? Porque sempre tem uma pedra lá no lugar da fundação que ninguém previu, sempre tem uma entrega que não houve, tem um prestador de serviço que não cumpriu, tem uma greve, tem etc, etc, etc. E o contrato, então, vai mudando, às vezes, de feição. Quem tem o ônus de documentar? Quem tem o ônus de tomar a iniciativa? Para além. Então, em última análise, o que você vai fazendo é isso. Então, a documentação, o encargo de documentar, isso acho que é interessante. Sem querer, a gente está fazendo convenções sobre uma atribuição dinâmica do ônus da prova ao longo do contrato. Quando chegar em juízo, eu nem preciso mais quase do juiz. Na verdade, eu vou ao contrato e digo, olha, aqui, neste momento, a ocorrência de um fato deveria ter sido denunciado, do contrário, enfim. Porque sempre, muitas vezes, em grandes contratos aparece isso, né? A boa-fé objetiva, então o contrato, houve a modificação, a parte aceitou tacitamente, e tudo isso que é de prova difícil. Então, em matéria de prova, acho que é um bom terreno. Agora, em juízo, prova de volta ao início, é esse assunto tormentoso. Por quê? Porque prova, sem dúvida, está ligada ao devido processo legal. E está ligada à perspectiva do juiz, porque a lei de arbitragem não permite que haja disposições que infirmem o livre convencimento, enfim, a persuasão racional do juiz. Agora, algumas observações. Primeiro, atribuição de ônus da prova não infirma livre convicção, persuasão racional. O que ela diz é o seguinte, olha, eu estabeleço que se no final o juiz não souber o que aconteceu, ele aplica a regra de distribuição do ônus da prova. Essa curiosidade que aparece de repente, só porque as partes convencionaram, ela, no meu modo de ver, é mal posta. Agora, eu não vejo uma indisponibilidade de partes abrirem mão de tal ou qual meio de prova, porque isso prejudica o conhecimento do juiz.
Mais uma vez, não creio que seja factível dizer que as partes vão suprimir prova. É mais fácil dizer que elas vão se vincular a um órgão técnico em quem elas confiam, o que é absolutamente legítimo, porque você, player do mercado, você confia em determinado, vocês confiam em determinados agentes, e não necessariamente naquele perito que é de confiança do juízo, mas que, enfim, sem nenhuma depreciação, nenhum demérito, nenhum desdouro, depende da localidade em que esse litígio vai ocorrer, vai saber o que vai acontecer. Então, muitas vezes, você tem um problema técnico, pode haver confiança, mas não tem conhecimento técnico suficiente, vai ser um problema. Então, eu não vejo nenhum problema, respeitada a opinião, por exemplo, do professor eminente, professor Humberto Teodoro Júnior, que eu respeito muito, professor de todos nós, mas eu não vejo nenhum problema de ser juiz e eu pegar um laudo e dizer o seguinte, olha, esse laudo é imprestável, né? Quase que cutucando as partes, viu? Se eu tivesse nomeado, não ia ter esse problema. Agora, vocês nomearam, o que também cá entre nós, é tendencialmente fora da realidade. Quer dizer, partes que elegeram um perito são partes que têm conhecimento, se chegaram ao consenso sobre isso, o consenso já é um filtro. Não adianta imaginar que eu vou colocar um qualquer lá. Então, eu preciso partir da premissa da inépcia das duas partes, que colocar um terceiro inepto, isso é factível. Mas se houver uma hipótese de impedimento ou suspeição superveniente. Não, mas o impedimento ou suspeição, ele coloca as coisas no patamar do indisponível, porque aí nós estamos na análogo com a ideia da parcialidade do juiz, porque, de fato, aí não tem a menor dúvida. Então, é a mesma coisa da arbitragem. Então, eu convenciono o meu coárbitro, aceito o presidente, as partes são ouvidas, e depois eu tenho uma informação sobre um coárbitro, sobre o meu coárbitro, é possível, sobre o presidente, não havia a revelação, então eu levo, afeta a imparcialidade, bom. Você vê que nessa hora cai a convenção. Por quê? Porque a imparcialidade, o meu direito à convenção não me afasta o direito ao julgamento imparcial. Talvez a imparcialidade seja, de verdade, o único elemento essencial daquele núcleo do devido processo legal. Se bem que, no meu modo de um falso problema, porque ninguém elege um juiz parcial conscientemente. Conscientemente, ninguém o faz. Mas se o elegeu como um perito parcial, sem o saber que era, então, dentro das regras de boa-fé e o ônus de conhecimento dos fatos e alegação tempestiva, pode e deve trazer, tanto em relação ao juiz, quanto em relação ao perito, ainda que de consenso, como se fosse um árbitro. Mas o que eu quero dizer é que, eventualmente, se eu fosse juiz, digamos, eu já fui juiz eleitoral, tive lá 5 anos de judicatura. Quer dizer, se eu tenho lá um laudo, vamos argumentar, muito ruim, duas partes convencionais trouxeram um perito muito ruim, e nenhuma delas, né, trouxe nenhuma impugnação mais relevante que me desse margem. Eu posso fazer o seguinte, eu faço quesitos, eu ouço o sujeito, né, o profissional na audiência, eu eventualmente determino que um profissional nomeado por mim me ajude a inquirir, isso tudo eu admito. Porque eu quero entender. Agora, a lei é absolutamente clara e não é inconstitucional. Quer dizer, o laudo produzido pelo perito das partes afasta, né, produz a eficácia de superação, então não tem que se cogitar. Então, porque o juiz julga de acordo com o ônus da prova. Então, ele diz, olha, aqui as partes estabeleceram, só que eu não cheguei a nenhuma conclusão pelo laudo. Logo, o ônus da prova é do autor. Logo, o ônus da prova é do réu. Logo, o ônus da prova decorre de alguma regra que eu vou aplicar. Então, eu não vejo como ficar atrelando isso ao devido processo legal para combater, mas de volta ao início, eu nem sei se esses argumentos são realistas. Esse caso que você deu, que é realista, esse eu pelo menos, penso que a solução é fácil. Porque aí, de fato, realmente, não prevalece a convenção processual diante da constatação de um impedimento que era desconhecido. Em alguns casos, até se fosse conhecido. É comum, né? Você pode fazer uma convenção de 471, estabelecendo, por exemplo, uma empresa de auditoria como sendo a futura
perita, e aí, de repente, a tua empresa ela passa a ser auditada por aquela companhia, né, por Pronto, aquela empresa de comprometeu. auditoria, ou uma empresa do teu grupo. Então, quer dizer, você vai ter uma hipótese de 144 ou 145 bem latente. Mas, professor, aproveitando que o senhor entrou nesse tema, eu queria ainda trazer duas hipóteses bem específicas, só para ter o entendimento do senhor, se possível. Uma coisa que me parece muito comum são as partes, quando elas estão negociando no contrato, elas delimitarem uma espécie de perícia que elas estão imaginando. Então, por exemplo, eu imagino que eu vá ter um problema de engenharia mecânica, né? E já designam um engenheiro mecânico. E a forma, talvez, como o juiz esteja desenhando a instrução, em conjunto com as partes, seja, na realidade, muito mais voltada para um problema de engenharia de produção, não necessariamente para um problema de engenharia mecânica. Então, o meu ponto aqui é muito sutil, né? Às vezes o que as partes imaginam não é necessariamente o que o juiz está investigando. Nesta hipótese, ele magistrado, ele pode interferir na nomeação do 471 por entender que aquela nomeação ela fere a pertinência temática da designação do perito para aquela prova que ele deferiu, ou ele aceita a aplicação do 471, mas determina uma segunda perícia, nos termos do 480. Olha, eu dou uma terceira alternativa. Na verdade, é o seguinte: primeiro, acho que, de fato, o contraditório substancial deveria levar a um diálogo em que o juiz expusesse: olha, os senhores apontam aqui para um problema de natureza tal, a expertise do profissional indicado é tal, e me parece, ao ver do juízo, que a controvérsia envereda para tal qual aspecto, o que leva a uma simples conclusão de aparente inadequação entre a expertise do profissional que os senhores nomearam e o objeto que o juízo entende deva ser o objeto da investigação. Então, a definição do objeto da investigação, da controvérsia, certo ou errado, sujeito a recurso, sujeito a revisão, é do juízo. Porque isso é parâmetro do julgamento adjudicado. Não é um julgamento consensual. Não é? Então, quem define a controvérsia, repito, certo ou errado, sujeito ao recurso, é o juiz, porque quer dizer, não teria como eu quebrar o desenvolvimento do raciocínio do juiz e impor a ele que o objeto da controvérsia é tal ou qual. Agora, acho o seguinte: feita a advertência, o que acontece é que, se as partes mantêm e prevalece o objeto da controvérsia tal qual o juízo fixou, prevalece uma inadequação de um perito, como seria qualquer outra inadequação. Né? Um perito pouco qualificado, um contador para falar de uma matéria mais complexa de contabilidade e economia, um técnico para falar de uma questão mais complexa de engenharia, e as partes resolveram que o que cá entre nós é muito difícil, que provavelmente, diante dessa advertência, as partes ou impugnam o diagnóstico que o juízo faz sobre o objeto controvertido, ou eles procuram ajustar, ajustando talvez mediante a conjugação de profissionais. Quer dizer, há soluções. No limite, eu diria assim, não vai segundo laudo. Aí eu penso que não. No limite, eu já adverti, talvez eu possa até dizer, olha, marco a perícia, marco a audiência, quero ouvir aqui o perito, determina a presença do fulano de tal, que eu dou ciência às partes, que tem tal qual qualificação, que será um assistente do juízo para entendimento do laudo. Ali podem aflorar dúvidas que ficam não respondidas, e o juiz, então, tem o respaldo para dizer, olha, o laudo é insuficiente, julgo de acordo, talvez até dê uma oportunidade de complemento da prova e, eventualmente, aplica a regra da prova. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um caminho de atuação de instrução do juiz complementar nessas hipóteses até realistas, em que talvez haja uma discrepância, uma insuficiência, uma diversidade de perspectiva técnica ou jurídica. Há uma margem de atuação do poder do juiz em complemento ao que as partes fizeram, que não leve à ideia de desconsideração da vontade das partes. É a minha ideia. Deixa eu voltar só para a pergunta número 2, nesse momento final, que me parece uma pergunta interessante e vai ter relação com a pergunta número 1, professor. O senhor trouxe aí a figura dos exemplos irracionais, né? Os exemplos que ninguém
traz na prática. Eu estava num congresso em 2015, no Rio, junto com outro processualista, e um exemplo que foi dado ali foi de convenção processual sobre o tempo para a apresentação da contestação. Então, logicamente, ele estava até tentando demonstrar que a liberdade das partes era tamanha que, por exemplo, se poderia fazer uma convenção estabelecendo que a contestação seria apresentada em um ano, né, e haveria essa possibilidade. E me lembro que até numa banca com o senhor, chegamos pontualmente a debater isso, e a tese do candidato era justamente na linha de que a convenção processual ela perde não a validade, mas a eficácia se ela agride alguma norma fundamental. Neste caso, não tratando aqui em específico do tempo da contestação em um ano, mas num tempo que seja incompatível com a duração razoável do processo, será que o juiz pode interferir, não com base em hipóteses específicas do artigo 190, mas porque aquela convenção realmente ela não traz racionalidade, ela não está em conformidade com a duração razoável, ela não está em sintonia com as normas fundamentais, ou como é que o senhor enxerga essa hipótese? Vamos supor que as partes tenham sido irracionais a ponto de desenharem um negócio processual que, na visão delas, faria sentido, mas que o juiz, ao se deparar com aquilo, ele, meu Deus, né, como é que elas estipularam isso? Como é que uma contestação vai ser apresentada em um ano? Você veja que quando eu começo e termino e passo todo momento pela ideia de convenções que racionalizem, que tornem o processo mais ágil, que tornem o processo mais ágil em termos, que o racional nem sempre é o mais ágil. Às vezes precisa de um pouco de tempo mesmo. Certas coisas, se forem muito ágeis, elas saem mal feitas. Mas eu quero dizer o seguinte, quando se enfatiza o aspecto de tornar o processo mais racional, a gente é até mais rigoroso do que o texto legal. Não é? Porque o texto legal dá parâmetros aparentemente mais quadradinhos, e esses são um pouco mais amplos. Como tem que ser, no meu modo de ver. Por quê? Porque o que se busca é o escopo, são os escopos da jurisdição. Então, de fato, um prazo, supondo que alguém pudesse concordar, porque, veja, o autor vai concordar com um ano com a contestação, é difícil. Acho, para não dizer impossível, acho difícil. Veja em arbitragem. Em arbitragem, quando passa um pouquinho lá do tempo, alguém já fica incomodado. A questão da simultaneidade das alegações é objeto de incômodo, na medida. Então, tudo isso passa pelo filtro das partes. Então, para responder a tua pergunta, sim, nesse limite, teria em nome dizer o seguinte: isso não atende ao escopo do processo, a ideia de adequação do processo aos respectivos escopos. Apenas acho que a crítica que vem nesses exemplos mais exacerbados é uma crítica que, consciente ou inconscientemente, minimiza o papel que as partes têm, minimiza o filtro que o papel das partes representa, o que de resto é explicável, porque às vezes as pessoas não vivem o mesmo mundo, elas não conseguem entender o que se passa fora da sua... Né? Eu tenho dificuldade de compreender o meu próximo tem dificuldade de me compreender, porque ele não vive o meu mundo. Então, muitas vezes não se entende como se depurou e se chegou e por que existe aquela disposição. Num ano, olha, as partes, se eu fosse o juiz, precisariam me convencer realmente por que um ano não se justifica. Se bem que eu vou te falar, se a gente pegar um prazo diferenciado da fazenda pública em dias úteis, não dá um ano, mas olha, dá qualquer coisa parecida, viu? Professor, atendendo aqui o prazo que a gente tinha combinado, são 12:04, eu, em nome aqui do Centro de Estudos Avançados de Processo, a gente gostaria enormemente de agradecer, primeiro, a paciência, né, pela questão aí técnica que tivemos 15 minutos aqui completamente, enfim, um pouco perdidos, mas são as questões dos tempos modernos, não é? E eu agradeço pela divisão de conhecimento, pelo carinho que o senhor teve aqui com a associação, né, uma associação de jovens processualistas. Tenho certeza aqui que todos os seguidores seus, leitores, na verdade, da sua doutrina, né, pessoas que admiram o senhor. Pode ter certeza que o senhor falou aqui para admiradores, né, pessoas que seguem o senhor e, mal ou bem, buscam interpretar aquilo que o senhor prega, e eu tenho certeza que aplica também.
Então, muitíssimo obrigado. Eu não sei se tem aqui alguma pergunta, acho que não, mas queria agradecer enormemente. Quem agradece sou eu mais uma vez, Elias, colegas, e aguardo uma próxima oportunidade de estarmos juntos. Maravilha. Obrigado, Um abraço a professor. todos, viu? Uma Valeu. boa continuação de dia.